Como é que a senhora avalia esse tipo de intersecção com a iniciativa privada? Para mim, o debate sobre concessão, privatização não pode ser um debate ideológico. Se a gente levanta a bandeirinha e fala sou contra em todos os casos, sou a favor em todos os casos, a gente nunca faz o debate do como, da qualidade, do resultado. Tem um exemplo que para mim ele é o mais assim perfeito para mostrar isso. O que é a linha 4 amarela do metrô, que foi construída, que é gerida por uma concessão para iniciativa privada, e o que é a linha diamante da CPTM. Para mim, assim, 2 exemplos para dizer que a gente não pode ter uma posição ideológica, dogmática, de achar que toda privatização é boa, toda concessão é boa. Na linha 4 amarela, me parece que funcionou. O serviço é bom, funciona. Nas linhas da CPTM, como é a linha diamante, me parece que não funcionou. E eu me questiono, inclusive, por que é que esse contrato não foi revisto ainda? Por que é que não se tomou iniciativas? Então, é essa a pergunta que eu devolvo. Talvez esteja na hora da gente sair desse debate ideológico raso e fazer a pergunta do como, das contrapartidas, do que entra em jogo. Por que funcionou uma concessão e não funcionou a outra? E aí, esse debate tem que ser feito. A gente vê a questão da Enel agora. Dá para dizer que a Enel não está funcionando porque foi privatizada lá em 1998? Poxa, se passaram muitos anos, deu certo, deu errado. Eu acho que o que está faltando aí é um monopólio natural, que é a distribuição de energia, não dá para ter várias pessoas fazendo, que não está sendo fiscalizado, que não está sendo acompanhado pelo público. Não importa a posição que você tenha sobre privatização. Eu acho que todo mundo vai concordar que a Enel não está fazendo um bom trabalho, que a gente tem que fiscalizar, que a gente tem que ir para cima. E esse é o papel do poder público. Quando a gente fala de um parque, por exemplo, a pergunta que o poder público tem que fazer é: vai ser bom o serviço? Vai ser acessível? As pessoas mais pobres vão conseguir estar naquele lugar e consumir naquele lugar? Isso entra no contrato, isso entra na fiscalização. Só para dar um exemplo, como eu dei de uma empresa que eu acho que não está funcionando, que é a Enel, a Sabesp é uma empresa estatal, que não funciona na periferia. Toda noite a Sabesp corta água na periferia. Corta na minha casa. Quarta de manhã, feriado, fui abrir o chuveiro para tomar banho e não tinha água. A Sabesp não só corta água, como a gente viveu faz umas 4 semanas, acho, um final de semana sem água e ninguém conseguia falar com a Sabesp. E a Sabesp cobra tarifa irregular de esgoto de quem não está nem conectado à rede de esgoto. E aí você vai falar, é porque é estatal? Não acho. Eu acho que é porque a prefeitura não fiscaliza a Sabesp, a prefeitura não cobra a Sabesp. Como prefeita de São Paulo, a senhora apoiaria a privatização da Sabesp? No modelo que está posto? Não. E por que eu não apoio no modelo que está posto? Por 2 razões. Se eu tenho uma estatal, que hoje, o que significa ser uma estatal? Eu tenho instrumentos para questioná-la. A prefeitura deveria estar fiscalizando e cobrando, apesar de não estar fazendo isso. A gente tem um papel em que a prefeitura fala, nunca fiscalizei, não tenho ninguém trabalhando nisso. Mas na hora que você vai para uma empresa, porque hoje já tem capital, né, de fora, mas que é 100% privada, ou que é majoritariamente privada, você perde instrumentos de fiscalização. E se não está funcionando hoje para os mais pobres, eu tenho muito receio do que pode acontecer no futuro. E aí, quando eu falo que eu discordo desse modelo, qual que é a conversa que está se fazendo? Que o governo do estado vai pegar o dinheiro da venda da Sabesp para colocar para reduzir a tarifa. Sim. É igual você vender seu apartamento e pagar aluguel com um valor. Uma hora esse dinheiro vai acabar. Então, nesse molde, eu acho que não é bom para a população. Falando agora de privatizar a Sabesp. Como que você faz essa leitura dessa... Eu acho fundamental. É mesmo? Por uma questão muito simples. Eu não sou dogmático. Eu não acho que tudo tem que ser privatizado porque tudo tem que ser privado. Não. Eu acho que tem que ser privatizado quando for melhor que seja privatizado. Muito bem. Os estudos que a gente tem do Banco Mundial mostram que a população do estado de São Paulo vai ter acesso a saneamento básico 5 anos mais rapidamente se a Sabesp for privatizada do que se ela não for. Simples assim. Se tivesse funcionando, se fosse universalizar antes... Banco Mundial, você fala Banco Mundial, eu penso em Estados Unidos. Não tem nada a ver de Estados Unidos. É o principal financiador do Banco Mundial. Não, pelo amor de Deus. Até aí, os Estados Unidos é o principal financiador da ONU. Exato, da ONU. E a ONU apresenta a maior parte das sanções do Conselho de Direitos Humanos contra Israel, que é um aliado... agora, né? No ano passado. Muito próximo dos Estados Unidos. Não, agora não. Sempre. Tentaram articular lá atrás. Não tentaram articular lá atrás, não. Foram mais de 400 moções já contra o Estado de Israel. Aprovadas.
Tá? Mas foi a Não única é nenhuma tentativa. que E o criou principal já. financiador é os Estados Unidos. Então não é porque os Estados Unidos financia que vai representar os interesses dos Estados Unidos. Né? Esse é um ponto importante deixar claro. Eu vou ver quais são as empresas que vão disputar essa Sabesp, aí eu posso voltar e te falar. Te garanto que não é nenhuma empresa americana que ajuda a financiar o Banco Mundial. Te garanto, Não, isso mas te dou então- 100% de certeza. Então não tem relação nenhuma. É uma empresa estatal que funciona, que para mim não precisa ser privatizada. Embrapa. Embrapa sim, funciona muito bem. É. Eu mando emendas para lá, parlamentares, eu mando dinheiro de deputado federal para lá. Funciona muito bem, atende pequeno agricultor, atende médio agricultor, atende grande agricultor. Não precisa ser privatizado. Por quê? Tá funcionando, tá atendendo o interesse público, tá sendo eficiente. Então eu não sou Age na dogmático. educação, Eu não- age na Eu não tecnologia. sou A dogmático. Embrapa é fantástica. Mas esse é um ponto. Eu entendo até a linha. Você falou, eu consegui construir, montar um bom gabinete, por exemplo. Por dentro do governo não dá para consertar essas empresas? Você falou, por exemplo, dos Correios e tudo. Qual é o problema da gente consertar por dentro? Muito simples, você não pode demitir funcionário público. Isso pode ser reformulado, né? É muito mais difícil você mudar a lei para demitir funcionário público do que você privatizar uma empresa. Então é a questão pragmática. Vai lá fazer a reforma administrativa, ter 308 votos em 2 turnos para você mudar isso. Isso é doido, Eu não tô falando de demitir por demitir, de transformar tudo em cargo comissionado. Não, eu tô falando de demitir um mau servidor. Até hoje a gente não tem a regulamentação Exonerar é difícil, né? avaliação periódica de desempenho. Até hoje a gente não tem regulamentação disso. A gente não avalia o desempenho dos nossos servidores públicos. As avaliações que tem regulamentadas por estados e municípios são uma coisa de faz de conta. É igual estágio probatório. Estágio probatório, alguém já foi recusado de estágio probatório nesse país? Pelo amor de Deus, alguém conhece alguém que foi recusado de estágio probatório? Ninguém. Então assim, não é um negócio levado a sério, não é um negócio que tem rigidez, não é um negócio... E a gente deveria regulamentar para ter eficiência, para premiar o bom servidor, porque tem essa também. Não é só que eu não posso mandar embora o mal, eu não posso pagar um bônus pro bom. Eu não posso. Se eu quiser pagar para um bom servidor, olha, quem tiver um desempenho melhor, eu vou dar, critério, eu né? vou Tem pagar como- um bônus. Cada área, cada setor é complexo, eu né? sei, mas a gente poderia estabelecer critérios legais, objetivos de produtividade. Não, eu concordo. Quando a gente olha Eu na sei indústria privada, a gente coloca o bônus, né? Porque a empresa, ela tem que dar um lucro. Eu sei, Nem mas- toda entidade de governo tem que... O Não. lucro seria mais um perfil de ONG, mas mesmo as ONGs têm as suas formas de recompensar Mas e padrões ali e KPIs, digamos... O que funciona no mundo desenvolvido é premiar o bom e demitir o É mal. que assim, eu perguntei o da Sabesp, porque a gente tem visto muitos países, principalmente na Europa, reestatizando. Algumas experiências não deram certo. E não estou falando de qualquer país, estou falando de Finlândia, Alemanha, Só Dinamarca. privatização não é panaceia. O maior exemplo de privatização da história do mundo é um exemplo de fracasso. União Soviética. Caiu a União Soviética. Tudo ficou privado. É verdade. Ficou na mão de quem? Das autoridades. Da nomenclatura. Exatamente. Da elite burocrática da União Soviética. Então, assim, o privatizar não é panaceia. Tem uma série de critérios. Você precisa ter um contrato. Se vai ser uma concessionária de serviço público, você precisa ter um contrato que tenha bons critérios, que sejam objetivos e que o poder público fiscalize esses critérios se eles estão sendo cumpridos ou não. Se é para privatizar uma empresa de vez, como, por exemplo, telecomunicações, precisa abrir o mercado para não ter um oligopólio. Precisa ter agências reguladoras que de fato estão atendendo o interesse do consumidor e que não são sequestradas pelas empresas, como a gente tem hoje, para não ser corporativista. Então não é solução mágica, entendeu? Precisa ser bem feito. Eu concordo 200% contigo Precisa aí. ser Só bem que aí, esse é o grande dilema. Se a gente não consegue nem corrigir por dentro, porque a gente tem os mecanismos não permitem a gente operar bem as empresas estatais, a gente vai privatizar para depois ter uma ineficiência na fiscalização dessas empresas. Não é meio assim, eu já sei que vai dar merda, mas vai mesmo assim? Não, porque Não é a uma regra... putaria freestyle? Não, com o porque a nosso regra que a gente tem patrimônio? no Brasil é uma regra de melhora, de privatização de serviços públicos, né? A regra do Brasil é de melhora, né? E mais do que isso, né? Eu conheço os técnicos que estão tocando a privatização da Sabesp, né? E eu conheço o governador, que também é um técnico, né? Ele é um sujeito que... Já vem com a base... a carreira dele é no setor, é na área de infraestrutura, né? E ele trabalhou em obra de saneamento. Então, é um cara que sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, se tem um ponto que eu tenho certeza que está sendo levado com muito profissionalismo, é a privatização da Sabesp. Tem gente muito capaz, porque desde o comando político, olha, é muito difícil. Desde o comando político até a ponta do técnico de nível mais baixo, você ter gente qualificada num processo. E é exatamente isso que está acontecendo no processo da Sabesp. Eu